Oi! O vídeo de hoje é a resenha do livro O Príncipe Cruel, uma história de fantasia que eu adorei fazer a leitura. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa seu like e bora lá comigo! O livro da autora Holly Blake foi o meu primeiro contato com a escrita da autora, e para um primeiro contato eu posso dizer que foi uma grata surpresa, ainda mais se tratando de um livro que foge da minha zona de conforto, porque se trata de uma fantasia e eu não sou aquela pessoa que ama ler fantasias, que é acostumada a ler fantasias. Eu acho que ao longo da minha vida, se eu li 5 fantasias, é muito, então eu sou muito iniciante neste meio da fantasia, e neste ano de 2025 eu resolvi que eu quero ler mais fantasia e escolhi essa série de livros da Holly Blake para iniciar essa jornada. Eles estão muito famosos no TikTok principalmente, então achei que seria uma escolha sensata, seriam livros que eu gostaria de ler, já que a maioria está gostando, então foi uma escolha acertada, porque de fato eu gostei. Foi um livro que eu demorei um pouquinho mais para ler, porque eu não estou acostumada, né, com a escrita, não estou acostumada com os elementos aqui, com os personagens diferentes, então até eu me achar na história, fora que eu voltei a trabalhar o dia inteiro, então isso rouba muito tempo das minhas leituras, então teve um combo aí que acabou afetando na minha frequência de leituras neste livro aqui. Mas eu notava que quando a leitura engrenava, ela engrenava e eu não conseguia parar de ler, mas muitas vezes eu era obrigada a parar de ler porque eu precisava dormir, para no outro dia acordar cedo para ir trabalhar, ou então antes do trabalho eu precisava parar a leitura para ir trabalhar. Eu já falei que eu gostei da história, mas sobre o que é? Bom, o livro conta a história de 3 irmãs que foram levadas para o reino mágico, o reino aí dos feéricos, como eles são chamados. Tem vários tipos de seres mágicos, tem sereias, tem goblins, tem muita coisa, gente, é muita coisa que eu nem lembro mais o nome aqui, mas são vários seres mágicos do reino da fantasia, e essas 3 irmãs foram levadas para o reino mágico por o pai de uma delas, da Vivi, a mais velha entre as irmãs. As 2 mais novas são irmãs gêmeas, tem a Jude, que é a protagonista aqui do nosso livro, e tem a Tarim. E elas foram levadas então pelo pai da Vivi para este reino, porque ele é um feérico, e a mãe das meninas teve um relacionamento com ele, e ela acabou fugindo do reino mágico. Ela não era feérica, ela era ser humano, então ela acabou fugindo do reino mágico, conseguiu se esconder por bastante tempo dele, mas assim que o Madoc conseguiu encontrar elas, ele deu fim no pai das meninas e na mãe das meninas e acabou levando elas para serem filhas dele, porque a honra dele dizia que ele não poderia abandonar as filhas da mulher que um dia ele amou, as irmãs da filha dele. Para eles acreditam que os feéricos precisam ser criados no reino mágico, né? Então não fazia sentido a filha dele, que era feérica, estar sendo criada como humana, por isso ele matou a família delas e levou elas para serem filhas dele. E elas eram muito novas quando isso aconteceu, ficaram muito traumatizadas, principalmente a filha de sangue do Madoc. Ela nunca aceitou toda aquela brutalidade, né, da morte dos pais dela, nunca aceitou ele de fato como pai dela. Ela sempre almejou sair daí e voltar para o mundo dos humanos. Já as irmãs dela, que
eram mais pequenas, elas aprenderam a amar o Madoc. E isso fazia com que muitas vezes elas tivessem alguns desentendimentos entre elas, porque embora as mais novas, as gêmeas, não esquecessem de forma alguma tudo que tinha acontecido, elas gostavam dele, aprenderam a gostar dele, e a Vivi não. Então isso criava alguma rusga entre elas, fora que a Vivi também tentava a todo custo levar elas para o reino dos seres humanos, e elas meio que relutavam porque elas não conheciam mais a vida dos seres humanos como a vida delas, porque desde muito cedo elas foram criadas, né, segundo os costumes dos feéricos. A nossa protagonista, a Judy, está treinando para ser guerreira. O Madoc treina ela é uma guerreira muito boa, porque ela entendeu que para se igualar aos feéricos, já que na aparência eles não conseguem, embora elas se vistam, façam o cabelo da forma como eles costumam fazer os penteados, mas elas não deixam de ser seres humanos mortais, né? Os feéricos são imortais e são diferentes, né? Eles têm características de animais, enfim, eles são diferentes, e para diminuir essa diferença entre eles, ela procura ser aceita através da luta, né? Ela quer ser importante, ela quer ser reconhecida através da força dela, da vontade dela de se mostrar uma guerreira e de trabalhar para o grande rei de Elfame. Já a irmã dela tenta se encaixar, fazendo com que ela não seja notada, ou então fazendo todos os gostos dos feéricos. Por exemplo, se eles determinam tal coisa, ela, como uma boa submissa, vai lá e faz porque ela quer agradar eles através da servidão. E isso também faz com que elas tenham bastante rusgas entre elas, porque uma é muito submissa e a outra é bastante rebelde. E aqui a gente tem o Cardan, que é o príncipe de Elfame, que é irmão do grande rei, e ele odeia de paixão as nossas irmãs, principalmente a Judy. Ele tem uma rusga muito forte com a Judy, eles vivem se enfrentando, e isso faz com que as irmãs também acabem brigando, porque uma entende que elas devem fazer tudo que o príncipe quer e a outra vai lá e enfrenta ele. O Cardan é conhecido como um príncipe muito cruel, porque ele fica enchendo a paciência de fato de todo mundo. Só porque ele é príncipe e tem poderes, ele se acha melhor que todo mundo e que todo mundo deve respeitar ele, amar ele, obedecer ele. E então, quando ele encontra uma pessoa que bate de frente com ele, ele pega essa pessoa para Cristo, e isso faz com que eles fiquem o livro inteiro em combate, provocando um ao outro, fazendo coisas um com o outro, de uma forma bastante cruel, principalmente o Cardan, que ele não deixa ela em paz, não deixa a Judy em paz. Ele é um pé no saco mesmo, até o ponto em que o grande rei de Elfame vai se aposentar e passar o reinado para o irmão dele, que é o Darin, se não me engano. Eu acho que é assim o nome dele. E acontece toda uma história na coroação dele. E o que acontece lá vai fazer com que a Judy e o Cardan comecem a conviver de uma forma diferente e até entender um pouco por que o Cardan odeia tanto ela. Então o livro é muito interessante porque fica em cima dessa rixa dos dois e no final das contas aproxima os dois para eles resolverem um pipinão aí de um assunto que aconteceu. Só que isso não dura muito tempo, porque a nossa Judy é muito inteligente e mesmo que ela esteja em um momento aliada com o Cardan, ela está pensando lá na frente, pensando no bem de quem ela ama, e isso vai fazer com que eles voltem a ser bons inimigos. Então a história
acaba com este final aberto, porque se trata, né, de uma série de livros, tem 4 livros essa série, então nos próximos livros a gente vai entender o desenrolar dessa história, que consequências as atitudes da Judy trouxeram para ela, para a família dela, o que vai acontecer com o Cardan, ele vai melhorar como férico, ele vai piorar como férico, bom, isso eu só vou saber no volume 2, ou talvez no 3, ou no 4, veremos. O que eu sei agora é que este livro é muito bom e eu estou aqui recomendando ele para vocês. Se você gosta de livros de fantasia, vai neste daqui que você vai gostar, e se você não é acostumada a ler como eu não era, eu acho que tu vai gostar também, porque é um livro que é uma ótima introdução, tá? Para este meio da fantasia. Então fica aqui a minha dica da série de livros da Holly Blake, mais especificamente deste primeiro livro, que foi o que eu li, O Príncipe Cruel. Agora eu quero saber de você, se você já leu algum livro da Holly Blake, se você já leu O Príncipe Cruel. Eu sei que muita gente já leu, então pode ser que você já tenha lido, então comenta aqui para eu saber se você leu e se você gostou. E se você não leu, me conta se essa resenha te convenceu a lê-lo. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, que ele é muito importante para mim. Compartilhe o vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem no meu canal, porque a inscrição de vocês também é muito importante para mim. Até a próxima quarta-feira, onde trarei vídeo novo aqui para o canal. Beijinhos, tchau!